Embora as Crônicas de Gelo e Fogo possua inúmeros mistérios e intrigas, teorias e profecias que fazem os fãs discutirem sobre o que vai acontecer nos próximos livros, talvez nada intrigue mais a comunidade do que a possível data de estreia do próximo livro, Os Ventos do Inverno. Se você procurar na internet, vai ler inúmeras ideias e teorias também sobre o porquê do Martin ainda não ter publicado, mesmo quando ele vai publicar, e quais são os motivos ou as causas de toda essa demora. Muitos desses conteúdos têm tons bastante acusatórios e cheios de pessimismo também. No vídeo de hoje eu quero trazer alguns dados para vocês, levantar algumas ideias e no final trazer a minha opinião sobre esse assunto tão polêmico e difícil para a comunidade de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago, e no dia que esse vídeo sair vão fazer 4.333 dias desde a publicação do último livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões. Isso corresponde a mais ou menos 12 anos aí, desde 2011, quando ela foi publicada. E por quê? Por que o livro tem demorado tanto para sair? Eu já comentei um pouco sobre isso em outros vídeos que eu falo de outros assuntos aqui no canal, mas eu recebo tantos comentários todos os dias sobre essa temática, sobre essa dúvida, que eu percebi que talvez essa seja a questão em aberto mais importante sobre as crônicas. Então eu resolvi gravar um vídeo apenas sobre isso. E antes da gente levantar qualquer hipótese, vamos contextualizar toda a situação. Desde 2011 muita coisa mudou, não só para o George R. R. Martin, mas para todo o universo que envolve as Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, foi em 2011 que estreou a primeira temporada da maior série de todos os tempos, Game of Thrones. Eu acho que a gente pode dizer que tanto Game of Thrones, junto com a Netflix, que também passou a ganhar impulso lá em 2011, revolucionaram o universo das séries e da televisão. Se antes só o cinema conseguia emplacar grandes produções, essas duas mídias começaram a reverter esse processo e se apresentar como opções para o público cada vez mais. E lógico, isso trouxe também um impacto natural para o George R. R. Martin. Antes da estreia da adaptação na HBO, as crônicas não eram nem de perto tão famosas quanto elas são hoje. Elas eram uma história do cenário nerd americano e por mais de uma década ficaram escondidas como uma publicação lado B da literatura de fantasia. Pouquíssimas pessoas conheciam a obra, ainda mais fora dos Estados Unidos, e ela não era nem publicada aqui no Brasil antes da série estrear na HBO lá em 2011. E isso tudo trouxe muito crédito para o George R. R. Martin, já que agora a história dele era conhecida e todo mundo olhava para o fenômeno que GOT representava. Mas isso também trouxe uma consequência muito pesada. Assim como a série avançava ano após ano, os fãs novos e de longa data já começavam a pedir para o George R. R. Martin a conclusão da trama. E, inicialmente, essa conclusão também deveria vir antes da série alcançar os livros. Essa era a expectativa dos fãs. E é nesse processo que a gente começa uma longa jornada na qual nos encontramos até agora, inclusive. A expectativa pelo sexto livro das crônicas, Os Ventos do Inverno. Desde 2011, conforme a fama da série crescia, notícias saíam o tempo todo afirmando novidades sobre o progresso do livro do George R. R. Martin. Notícias que diziam que ele tinha progredido um pouco, terminado um capítulo, outras que diziam que ele tinha perdido mais um prazo da editora, ou alguma notícia anunciando uma nova data de estreia, um vazamento, algo do tipo, etc, etc, etc. No início do processo, o George R. R. Martin afirmava que ele não era muito bom de previsões, mas que ele tinha um certo otimismo do livro ser publicado até o final de 2014, isso nos primeiros anos. Esse prazo era bem dentro do tempo médio da publicação dos últimos livros das crônicas, que era de mais ou menos 3 a 5 anos. Porém, rapidamente esse prazo se estendeu de 2014 para 2015 e lá em 2016 o George R. R. Martin afirmou no blog dele, o Nora Blog, que ele não iria conseguir finalizar o livro antes da estreia da sexta temporada e que ele tinha perdido o último prazo dado pela editora dele e, portanto, que nesse momento a série ultrapassaria os livros. Porém, também foi em 2016, depois dessa situação da série ultrapassar o livro e do George R. R. Martin perder o último prazo, que o Martin fez uma afirmação muito importante. Ele decidiu que ele não daria mais prazos para a finalização do livro, porque basicamente ele também entendia que não conseguia mais prever quando a obra terminaria
e que os consecutivos atrasos, né, e novos prazos e perca desses prazos estavam só levando a gerar expectativas frustradas nos editores, nele mesmo e nos fãs. Desde então a gente nunca mais teve um prazo, né, concreto do George R. R. Martin falando que o livro seria terminado em tal ano ou em determinado momento. Desde então a gente tem tido só pequenas atualizações sobre a obra. Por exemplo, em 2019 o Martin disse que parecia estar bem próximo do encerramento da história, mas aí veio a pandemia e isso parece ter afetado bastante o processo de escrita dele, assim como afetou todo mundo. Ele revelou nessa época que estava usando o tempo extra de confinamento forçado para trabalhar na escrita lá em Westeros, e em 2022 ele deu a última atualização mais impactante sobre o andamento da obra. Ele afirmou que já tinha finalizado 2/3 ou 75% de toda a história. E como eu falei, essa foi a última atualização que a gente teve mais concreta sobre o andamento dos Ventos do Inverno. Mas bom, o que o George R. R. Martin afirma? Qual é a justificativa que ele dá para ainda não ter terminado Os Ventos do Inverno? É importante a gente ressaltar, antes de tudo, que o Martin nunca disse, inclusive muito pelo contrário, que ele não está escrevendo a obra ou que o livro não está demorando para sair. Em qualquer atualização que ele dá no blog dele, por exemplo, ele sempre deixa muito claro que toda essa demora é sim um problema e que ele entende que a obra já devia ter sido finalizada. Inicialmente, quando esse assunto, né, do tempo de escrita do George R. R. Martin ainda era um meme, na época do auge de Game of Thrones, o Martin até aparecia em programas de TV e em entrevistas e zoava essa insistência e cobrança dos fãs em querer o 6º livro quanto antes. Mas me parece que desde esse episódio em 2016, quando ele perdeu o último prazo e tudo vem se embolando, né, com a série ultrapassando os livros, o Martin parece ter percebido que a demora era muito maior do que o normal e que o progresso do livro estava seriamente atrasado. Bom, mas qual a justificativa que ele dá para isso? O estilo de escrita dele. Como vocês já devem estar cansados de ouvir, o George R. R. Martin se intitula um escritor jardineiro. Segundo ele, o seu processo de escrita consiste em muita reescrita. Uma reescrita constante somado a inúmeros processos de dúvidas e incertezas sobre como montar a história. É como se ele tivesse um quebra-cabeça na qual ele escreve diferentes capítulos do mesmo evento dentro da história e tenta encaixar qual é o melhor pro andamento ali da narrativa, qual que se encaixa melhor dentro de determinado personagem, monta e desmonta, né, os arcos de personagens e o processo, né, na qual eles chegam até determinada situação. Então ele vai montando e remontando esse quebra-cabeça o tempo todo. Quando eu falei sobre o nó de Meereen aqui no canal, eu citei justamente o episódio da chegada do Quentyn Martell a Meereen. Isso porque o Martin dá isso como exemplo, dizendo que ele escreveu 3 versões desse mesmo episódio, focando em diferentes momentos em que o Quentyn Martell chegava em relação ao casamento da Daenerys. Por exemplo, se ele chegasse depois do casamento da Daenerys, haveria toda uma sequência de eventos ali para a história. Se ele chegasse muitos dias antes, haveria uma outra sequência de eventos para a história. Ou, como de fato aconteceu no livro A Dança dos Dragões, o Quentyn chega, né, um dia antes do casamento da Daenerys, ela recusa a aliança com Dorne e acaba se casando, né, ali com o seu príncipe mirinense, e deu no que deu, como a gente viu de fato no 5º livro. Bom, e tudo isso dá a entender que basicamente o George R. R. Martin tem uma das sagas mais complexas de todos os tempos nas mãos dele, e como escritor ele tem muito retrabalho para entender como essas peças se encaixam dentro da narrativa, então ele vai retrabalhando isso o tempo todo. Bom, mas até aí é o que ele diz. Agora, o que os fãs afirmam para tanta demora? Claro que aqui eu não estou me referindo a todos os fãs, mas uma grande parcela aí da comunidade, eu diria que a parte mais faladora dessa comunidade, gosta de dizer que o Martin não publicou ainda porque ele não liga mais para a obra. De um modo geral, na visão dessas pessoas, tudo que o George R. R. Martin queria era apenas encher o buchinho dele de dinheiro, e como ele já ficou rico com a série e tudo mais, ele não se importa em dedicar mais tempo para a série principal. Esses fãs afirmam isso especialmente baseados no fato de que o George R. R. Martin se envolveu em diversos projetos desde que ele publicou o último livro, A Dança dos Dragões. Ele se envolveu desde a escrita, né, dos roteiros para alguns episódios de Game of Thrones, um conto dos Cavaleiros dos 7 Reinos, outras coletâneas de histórias como Wild Cards, os livros sobre os Targaryen, Fogo e Sangue, o jogo Elden Ring e até mais recentemente nos roteiros que vão sair da nova série spin-off de Game of Thrones, O Cavaleiro dos 7 Reinos. Ou seja, segundo esses fãs,
ele já fez sucesso com GOT e agora só tá se ocupando com projetos que dão mais dinheiro pra ele e fazendo coisas novas e diferentes, porque ele não quer mais se envolver com essa história passada aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Tá, mas existe verdade nisso? Existe verdade na versão que o George R. R. Martin dá pro atraso? E existe verdade nas acusações desses fãs contra o George R. R. Martin? Bom, eu acho que sim e que não ao mesmo tempo. Eu sei que no título desse vídeo eu prometi trazer a verdade sobre a não publicação do 6º livro. Mas o ponto todo é que não existe uma verdade para ser descoberta. Não importa quantos vídeos a galera faça analisando os motivos do George R. R. Martin não ter terminado, ou quantos fãs xinguem ele nos comentários das publicações do Twitter dele ou aqui no canal. O ponto é que isso não se trata de uma análise de um personagem de ficção. Se trata de uma pessoa real, no mundo real. E o mundo real é sempre muito mais complexo do que a ficção. De fato, eu acredito que existem 3 fatores fundamentais que impactam e que são a principal causa no atraso do 6º livro, Os Ventos do Inverno. E eu vou elencar eles aqui pra vocês. Não necessariamente eles estão na ordem de importância, mas são 3 fatores que eu vejo que se complementam e que são realmente, pra mim, a causa de toda essa demora. Bom, e o primeiro motivo é sim os projetos paralelos do George R. R. Martin. A verdade é que o Martin sempre se envolveu com coletâneas de livros de fantasia e ficção científica. Ele sempre teve obras paralelas e sempre participou de outros projetos, diferentes das crônicas. Mais do que um escritor, o George R. R. Martin é um grande nerdola. Quando ele era bem novo, inclusive, quando ele era criança, ele até mesmo escreveu uma carta pro Stan Lee elogiando a nova história que o Stan Lee tinha publicado, que era o Quarteto Fantástico, e essa carta dele foi respondida dentro de uma edição do quadrinho. Isso aqui, pra mim, é um claro exemplo de que desde criança o George R. R. Martin é muito nerd. Pra quem não sabe, o George R. R. Martin até mesmo estava na primeira edição da Comic Con. Ou seja, ele sempre foi bem The Big Bang Theory, assim, né? Bem Sheldon, bem Leonard, ele sempre foi bem nerdola. E por isso mesmo ele sempre se envolveu com a fantasia e com a ficção científica. Agora, como eu disse, os livros das crônicas não tinham essa fama toda antes da série. Isso significa que, apesar de ser um autor profissional há muitos anos, o Martin não era realmente famoso ou super reconhecido até 2011. Ele era mais um autor de fantasia nos Estados Unidos, que existem milhares. Agora, imaginem que você sendo esse nerdola todo que o George R. R. Martin é. Após ter 64 anos, a sua principal história é adaptada pela HBO, um dos principais canais de TV do mundo. E não só isso, indo contra todas as expectativas, a sua história de fantasia se torna um dos maiores fenômenos da TV de todos os tempos. E de repente, de um autor menor de fantasia americana, você passa a ser considerado o novo Tolkien. É óbvio que vão começar a aparecer oportunidades inimagináveis e que o George R. R. Martin nunca tinha esperado, ou que ele só pensava nos sonhos mais loucos dele. Devem ter aparecido inúmeras propostas de colaboração para novas séries, novos livros, novos projetos, coisas que nunca haviam surgido antes. E se você estivesse no lugar do George R. R. Martin, você recusaria? Eu acho bem óbvio que a maioria de nós não iria recusar. O George R. R. Martin tem participado de tantos projetos e novos eventos porque provavelmente ele está realizando diversos sonhos que ele sempre teve, aproveitando as oportunidades que pouquíssimas pessoas em todo o mundo têm. A maioria de nós faria o mesmo. Quem diz que não, que nunca faria isso, que se concentraria unicamente no seu trabalho principal, que só pensaria nos fãs, ou realmente é uma pessoa muito virtuosa, ou tá mentindo pra si mesmo. Pra pensar isso, basta você passar da situação do George R. R. Martin pra pensar em situações mais normais da nossa classe média brasileira. Quem não mudaria de emprego por uma oportunidade de ganhar mais ou ter condições de trabalho melhores? Você realmente ficaria tão apegado à sua equipe, ao seu chefe, se aparecesse uma oportunidade muito boa de ter o emprego dos seus sonhos? Você não iria? E se você pudesse morar fora do Brasil e ganhar super bem, trabalhando de uma forma super luxuosa, como muita gente faz, você não abandonaria seu trabalho, seus amigos e sua família por essa oportunidade? Eu sei que a ideia de abandonar a família parece muito pesado ou coisa do tipo, mas é isso que a maior parte das pessoas faz. Tem muita gente, quase todo mundo, quando tem a oportunidade de ir para um emprego melhor, ou de realizar um sonho, ou de morar fora, toma essas decisões de ceder um pouco de espaço na vida que antes era dos familiares e dos amigos, e vai viver essa nova oportunidade, porque a gente sabe que essas oportunidades, especialmente como brasileiros, a gente sabe que essas oportunidades não aparecem o tempo todo. Então é muito fácil julgar o George R. R. Martin porque ele não está escrevendo e se dedicando 100% à obra, quando a verdade é que ele deve estar só vivendo
vivendo o sonho dele como qualquer um no lugar dele faria. É claro que esses outros projetos que o George R. R. Martin participa tiram espaço dele para trabalhar no sexto livro. Mas a internet tem um efeito muito curioso. As pessoas esquecem que por trás da figura do autor tem uma pessoa também. O Martin não é uma máquina de escrever. E o fato dele ser mais velho não faz com que ele não tenha mais sonhos e expectativas para realizar. E somado a isso vai o segundo fator para a demora do sexto livro. A história realmente ficou grande demais. Eu não acho que a história esteja grande demais para o George R. R. Martin terminar ela. Mas como eu falei, ele é só uma pessoa e não uma máquina. Ele sente a pressão e sente dificuldade em realizar tarefas como qualquer outro. Quem acompanha aqui o canal sabe que nos últimos meses as visualizações aqui aumentaram bastante. E mesmo ficando bem feliz em ver o canal crescendo, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o medo de não continuar crescendo. Eu tava num ritmo de fazer vídeos com temas que eu achava interessantes, simplesmente. E do nada, quando eu passei a ter mais views, eu comecei a ficar cada vez mais nervoso e preocupado em tentar encontrar conteúdos novos que iam trazer as visualizações certas, que iam continuar fazendo o canal crescer, que iam continuar agradando o público, agradando vocês. E tem sido assim desde então. E claro que agradar o público, entregar o que vocês querem ver é importante pra mim. Mas o ponto é que simplesmente pelo fato do canal ter crescido um pouco, já trouxe pra mim uma enorme pressão de como continuar mantendo essa qualidade, mantendo o ritmo. Eu não queria mais errar de forma alguma. Agora imagina você sendo o escritor mais visado da atualidade, com milhões de fãs esperando e ficando cada vez mais ansiosos pelo final da sua obra. Eu tenho certeza que a fama trouxe uma pressão muito maior pro Martin escrever os livros, uma dificuldade extra. Existe até uma entrevista na qual ele conversa com o Stephen King, é bastante famoso essa entrevista e é bem fácil de achar no YouTube, vou deixar o link na descrição. Ali o Martin pergunta pro King como ele consegue escrever livros, tantos livros e tão rápido. O King diz pro Martin que ele tem uma regra pessoal de sempre escrever cerca de 500 palavras por dia e que eventualmente isso vai levando ele a terminar um livro a cada 3 ou 4 meses. O Martin então pergunta se o King consegue sempre cumprir essa meta de 500 palavras e o King afirma que geralmente ele consegue sim escrever todos os dias, mais ou menos nessa média. E é aí que o George R. R. Martin faz uma pergunta discreta, mas muito interessante. Ele pergunta pro King se não tem um dia na qual ele se senta na frente do computador, escreve uma frase, apaga, reescreve e depois percebe que aquilo é lixo. Resolve começar tudo de novo e se pergunta se ele realmente tem algum talento, se ele realmente deveria ser escritor. Depois disso, todo mundo da plateia ri e a entrevista continua. Mas o interessante aqui é que o Martin realmente pergunta pro King se não tem dias que ele não se sente um impostor. Se ele não se sente que não é bom o suficiente para escrever os seus livros. E esse é um sentimento muito normal, tem até um nome chique para isso, que é a síndrome do impostor. E ela se caracteriza quando você sente que não é bom o suficiente para uma tarefa, para um emprego, para um cargo, para um relacionamento, mesmo que ninguém esteja te acusando de nada. É uma insegurança que quase todo mundo sente em algum momento da vida. E provavelmente o Martin está revelando aqui que ele sente muito disso. Tem medo de não conseguir encontrar soluções certas para uma história tão complexa e incrível quanto as crônicas. Tem medo da reprovação dos fãs e por isso ele escreve e reescreve tanto. E provavelmente o final terrível que Game of Thrones teve só acentuou isso e forçou o Martin a repensar vários elementos da história e manter ainda mais uma insistência nesses processos de reescrita. É muito difícil imaginar que toda a repercussão negativa do final de GOT não tenha impactado nem um pouco o processo de escrita do Martin. Afinal, como eu já comentei, em 2019 ele parecia mais uma vez esperançoso de finalizar o livro. Mas eu acredito que a pandemia veio e ele acabou tendo mais tempo para escrever e percebeu que tinha mais tempo para mudar algumas coisas. E com a pressão do final de GOT, que tinha acabado de acontecer, ele foi mudando e talvez tudo tenha virado uma bola de neve. E justamente essa bola de neve me leva ao terceiro fator, a história em si. A gente sabe que houve uma demora na publicação do quarto livro, O Festim dos Corvos, justamente porque a história estava crescendo muito e ficando muito difícil de organizar a trama como um todo. Por isso, Martin dividiu o quarto livro em duas partes.
E aí surgiu o quinto livro, A Dança dos Dragões. A Dança também se tornou um livro muito grande, e o Martin acabou passando capítulos prontos da Dança dos Dragões para o sexto livro. A gente tem até indícios de que tinha pelo menos uma grande batalha que já tinha sido escrita e que era pro final da Dança dos Dragões, que acabou ficando pros Ventos do Inverno. Ou seja, não existe motivo para acreditar que algo semelhante não esteja acontecendo no sexto livro também. Assim como havia um nó de Meereen no quinto livro, pode ser que nos Ventos do Inverno esteja acontecendo um nó de Winterfell ou um nó de Porto Real, algo que esteja complicando e dificultando aí o desenvolvimento da trama. Isso só para mencionar esses dois plots que estão bem complexos, porque o sexto livro deve ser o maior livro da saga até agora e o livro com o maior número de personagens com ponto de vista. Ou seja, a história tá gigante e o quebra-cabeça nunca esteve tão difícil de montar. Bom, e qual é a minha conclusão? O que eu tô querendo dizer aqui não é que o George R. R. Martin não tem culpa. Ele tem sim, ele é o único culpado pela história não ter sido publicada ainda. Tanto pelos seus defeitos e problemas pessoais em conseguir concluir a obra, quanto pelos seus projetos paralelos que ele sempre teve, mas que agora estão efetivamente impactando o final da história. Porém, meu ponto aqui não é defender a pessoa do George R. R. Martin em si. O que eu quero defender é que não existe um descaso na obra não ter sido finalizada ainda. Como eu falei, parte dos fãs diz que agora que o Martin tá rico, ele não liga mais para as Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, essa ideia só faz sentido se você afirmar que o George R. R. Martin escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo pensando em dinheiro. Só que isso não tem lógica. Olha bem para os livros das crônicas, olha a qualidade e a complexidade da história. Você que realmente leu os livros, acha mesmo que eles foram escritos só pelo dinheiro? O Martin já tinha escrito 5 livros antes da obra realmente ficar famosa e dar bastante dinheiro com a adaptação de Game of Thrones. Ele está escrevendo as crônicas desde 93 pelo menos. Veja qualquer saga de filmes ou série que se estende demais porque os produtores querem continuar tendo dinheiro. Séries como Supernatural, Grey's Anatomy ou boa parte das franquias de filmes de terror que vão se estendendo e vão se estendendo sem ter fim. Quando é algo feito apenas pelo dinheiro, fica muito óbvio, porque a qualidade da narrativa cai, as tramas ficam muito rasas ou repetitivas. E isso nunca aconteceu com as Crônicas de Gelo e Fogo. E mesmo quando a gente olha autores como Stephen King, que realmente publicam muitos livros e sempre muito rápido, e não que ele faça isso pelo dinheiro, mas que tem uma frequência muito grande de escrita, nem tudo que eles escrevem é bom. O King é um completo ícone, mas ele escreve algumas histórias bem fracas e questionáveis, ou que no mínimo a maioria das pessoas nem lembra. O Martin, por outro lado, escreve muito menos, mas sempre com muito mais cuidado. Para mim, as crônicas são a maior história de todos, e a minha defesa é que, não importa os motivos pela demora ou quando a obra vai sair, eu realmente acredito que ela vai ser feita com a maior qualidade e cuidado possível, porque eu acho que é isso que o George R. R. Martin faz. E gente, eu tenho um canal sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones. Eu preciso acreditar nisso, porque senão meu canal em si não vai fazer sentido nenhum. Eu sempre vou incentivar que vocês continuem lendo e relendo e que continuem esperando os próximos livros, porque os livros das crônicas valem a pena. Porque os livros são incríveis e tem muita coisa boa vindo por aí, os livros indicam isso. Então eu decidi que eu sempre vou estar positivo e incentivar vocês. Inclusive, se você excluir a ideia do atraso, não tem absolutamente mais nada nos livros ou na história do George R. R. Martin que leve você a essa conclusão de que ele não tem carinho pela obra. A única coisa que tem dado essa impressão para alguns fãs é o atraso, mas o atraso tem várias outras justificativas. Para mim, eu acredito que a obra pode até mesmo sair até o final da segunda temporada de House of the Dragon. Eu realmente tenho esse sonho e essa expectativa. E talvez a greve de roteiristas em Hollywood talvez até ajude, já que os roteiros do Cavaleiro dos Sete Reinos que o Martin está participando vão ficar paralisados até a greve acabar. Então pode ser uma boa notícia pra gente em relação a isso. Mas é isso, pessoal. Eu sei que esse é um vídeo de opinião e um vídeo talvez meio que não advogado do George R. R. Martin, tem um clima bem diferente dos outros vídeos, mas eu acho que é um tema importante e eu queria dar minha opinião aqui. Imagino que esse é um vídeo que não vai tão bem quanto os outros também, mas pra mim era importante falar sobre isso, até porque eu vejo muitos comentários, né, e eu sei que é uma dor muito grande das pessoas, e eu não acho que você que tá desesperançoso com os livros, ou até mesmo que sente raiva do George R. R. Martin, não tem motivo pra isso, que você tá necessariamente errado. Meu ponto só é que eu vou defender até o fim que o sexto livro vai vir com qualidade, que não existe descaso na criação das Crônicas de Gelo e Fogo. Pra mim não tem nenhum indício pra isso, né? Eu sei que as pessoas ficam ansiosas pra ver logo o final, mas eu acho que não existe descaso da parte do Martin, não existe descaso da parte dos
dos editores, né, de quem trabalha junto com ele com a revisão e tudo mais. Eu acho que o sexto livro vai vir com tanta qualidade quanto todos os outros, ou talvez até mais qualidade, né, do que a gente tá esperando. E por fim, esse vídeo também vai ser dedicado aí a Jay Melo e o seu amigo. Vou colocar na tela aí o comentário que eles fizeram, que ela fez, ou que ele fez, eu não sei se é um moço ou uma moça, sobre a história dele e do amigo, que estavam bem esperançosos aí pela publicação do sexto livro em 2021, mas que o amigo acabou falecendo na pandemia do Covid. Enfim, eu acho que por mais triste que seja essa história, seu amigo vai estar com você quando você estiver lendo aí o sexto livro, quando o sexto livro foi publicado. E pra mim é muito forte pensar nisso e lembrar que é pra isso que eu tô aqui com o canal, e acho que é pra isso que os livros servem, pra unir a gente como comunidade, como amigos, e espero que o canal sempre seja um espaço pra gente discutir esses temas e falar sobre algo que a gente ama bastante, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Então é isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Opinem sobre o que vocês quiserem opinar aí nos comentários. E é isso, até mais, valeu, falou. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu já errei meu final. Take 1. Eu já falei um pouco sobre isso em alguns vídeos que eu tenho aqui no canal, em outros assuntos, né, paralelamente a... Pode pausar? Take 2. Escondidas como uma publicação lado B da literatura de fantasia. Ônibus, Diego, ou caminhões, sei lá. Um ônibus que nem você tem capacidade. Aqui tem 13. Pouquíssimas pessoas conheciam a obra, ainda mais fora dos Estados Unidos, e ela não era nem de perto. Meu Deus do céu. Notícias que diziam que ele havia progredido um pouco, escrito um capítulo. Mas bom, o que o George R. R. Martin afirma? Qual é a justificativa dele para não ter terminado Os Ventos do Inverno ainda? Peraí. Segundo ele, o seu processo consiste... A Dança dos Dragões. Esse trecho ficou ruim. Quando eu falei sobre o Nod Mirin aqui nunca... Como escritor, ele precisa de muito retrabalho para entender como essa obra se encaixa, como as peças dessa obra se encaixam. Os fãs afirmam... Ele sempre teve obras paralelas e sempre participou de diferentes... Bom, o primeiro motivo é que devem ter surgido inúmeras Quem diz... E aqui mesmo vai o meu segundo fator para a demora. E ela se caracteriza também na sexta história, no sexto livro. Mirin no quinto... Mas e essa ideia não faz sentido nenhum. Porque se a gente olhar bem para os livros... Porém, essa afirmação só faz sentido se você afirmar... Ou boa parte das franquias de filmes de terror que vão indo. Pânico, Sexta-feira 13... Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Eu não vou falar porque a galera deve gostar. Vou ter que repetir. Hora do Pesadelo? Isso é uma saga? Qual que é do Fred Mercury?